Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Já faz tempo que a gente está nessa situação, né? Muita ansiedade, muita preocupação por conta do isolamento e da pandemia. Mas há mais tempo ainda a gente está vivendo algo também muito traumático. E por conta de uma rotina de notícias e acontecimentos em si muito bizarros e muito preocupantes. Né? E acho que essa sucessão de acontecimentos, que já faz alguns anos, na verdade, né? Ela pode prender a gente num presente insólito, instável, né? E pode ser fácil que a gente perca de vista o contexto onde a gente está inserido e a história que nos trouxe até aqui. E essa sensação de estar preso numa sucessão de fatos estranhos, muito presentes e ao mesmo tempo é, muito perturbadores, às vezes pode parecer que a gente está dentro de um pesadelo. E essa expressão dentro de um pesadelo é o título justamente do artigo que o meu convidado de hoje escreveu na revista Piauí desse mês. É Fernando Barros e Silva. Ele, até pouco tempo era o diretor de redação da própria Piauí e hoje ainda é o apresentador do podcast Foro de Teresina, junto com Malu Gaspar e José Roberto de Toledo, que semanalmente eles fazem um dos melhores podcasts de política do país, que aliás essa semana completa sua 100ª edição. Nesse artigo, que está repercutindo bastante e acho que ele precisa ser lido pelo maior número possível de pessoas, o Fernando tenta exatamente estabelecer um mapa desse pesadelo para que ele deixe de ser um pesadelo e vire, de fato, uma perspectiva da nossa realidade. Ele encadeia uma série de acontecimentos que, no fundo, a gente já sabe, a gente viu isso acontecer, mas ele põe numa narrativa muito coesa, que não é simplesmente repassar a história do que nos trouxe até aqui, mas das forças ideológicas, das forças psíquicas e de uma ideia também dele subjetiva de estar passando por essa situação. E acho que essa perspectiva, esse esclarecimento, essa narrativa muito coesa que o Fernando faz, ela dá algo muito difícil e muito importante ao mesmo tempo, que é ele tira um pouco das nossas falsas esperanças que podem surgir exatamente pela falta de contexto. E esse pessimismo que está muito embutido no texto dele, ao mesmo tempo que pode ser difícil de ser encarado, eu acho ele muito importante e fundamental. Porque é jogando luz no pesadelo que a gente talvez consiga acordar dele de alguma forma. Nessa conversa a gente fala sobre vários aspectos que estão presentes nesse texto, sobre exército, sobre como a gente deposita algumas esperanças em instituições e em grupos que de fato já não responderam de maneira democrática. A gente se aprofunda em alguns temas que não estão tão colocados nesse texto, como por exemplo imprensa, que é algo que o Fernando tem larga experiência e pensa muito sobre isso, já que passou muitos anos antes da Piauí na Folha de São Paulo. E a gente vai conversando. A gente fala sobre carreata, a gente fala sobre buzina, a gente fala sobre Mourão, a gente fala sobre o Congresso Nacional, sobre a base social do Bolsonaro e o que distingue esse pesadelo que a gente tem vivido na nossa vida real da nossa realidade pública, que nunca foi lá um sonho. Então, espero que vocês gostem dessa conversa, como eu sempre gosto de conversar com meu querido amigo Fernando Barros e Silva. E aí, Fernando? Que Já você estamos gravando? Já estamos gravando desde o começo. Eita! Já dei tudo Não, mexendo e já está gravando. mas aquela confusão eu me atrapalhando com a. Vocês que são muito profissionais no foro. Não Aqui é que a gente seja profissional, eles melhoram a gente, né? A é produção do verdade, né? programa Edita, né? melhora, edita. A gente faz muita batatada, eu também. Quando vou apresentar, eu erro e daí volta. E só sai a melhor versão. Então fica. Mas eu estou super feliz de estar aqui porque tenho visto suas conversas, suas entradas, e eu acho que você está na sua aflição, na sua angústia permanente, crônica, você está conseguindo fazer coisas muito bacanas. Ah, igualmente, né? Eu acabei de É, ler seu texto. Eu tive a chance de ler ele antes, né? eu Texto na Piauí, te passei ali na véspera, que está não sei se repercutindo. você... É, eu até fiquei um pouco impressionado, assim, porque saiu da minha bolha.
a gente pode estar numa grande bolha progressista, de esquerda, o que seja, mas ou a bolha civilizada, vamos dizer assim, né? Também não é uma bolha Bolha propriamente. civilizada é ótimo. A gente É, virou uma bolha. A e, civilização é uma é, bolha. Um bom título mas de um livro seu. sim, sim. Mas o artigo, eu acho que está tendo uma repercussão que me surpreendeu um pouco, sabe? Fiquei um É, pouco. A gente fica feliz, é claro, mas você vê que você começa a perceber que tem uma angústia que está muito latente, muito acumulada nas pessoas. Assim, a pergunta um pouco como a gente chegou até aqui, né? E que regride, porque acho que é o ponto que eu tentei trabalhar um pouco no artigo, um pouco intuitivamente, mas como foi possível eleger o Bolsonaro sendo ele quem era, e quem é, e que sempre foi? é. E porque agora a pandemia potencializou as características desse governo, né? Mas elas sempre estiveram lá, características pessoais dele, de perversas, de crueldade, de intolerância, parará, parará, e o traço predador desse governo, que está desde o início, que no ano passado a gente viu, agora com a pandemia, isso explodiu, né? É muito pesado, né? Quando você reconhece que uma pandemia, na verdade, é ativo, se a sua pauta é a morte mesmo, né? Então É, vira quase que uma coisa que empodera um cara que tem a morbidez no cerne da ideologia, né? E é difícil para a gente acreditar, né? Porque isso soa muito vilão, soa muito simplista, na verdade, né? Soa meio maniqueísta, e não é da nossa e índole achar isso. e tem a questão que é o que me intriga também, que é por que ele está fazendo isso, né? Porque tem Hum, esse traço, essa vocação existe, mas é autodestrutivo também, é uma destrutividade que é autofágica também. Ele um pouco se inviabiliza. Eu falei no foro de Teresina da semana passada, eu citei um trecho de um ensaio do Adorno. sim. Eu tenho lido as coisas do Adorno da maneira selvagem, como eu sempre faço, eu não sou sistemático. Eu falei para o meu amigo Marcos Nobre, a gente estudou junto na faculdade no começo dos anos 80, e ele virou filósofo. Eu falei, isso aí não vai dar para mim, não. Eu sou muito mais anárquico, indisciplinado, o meu negócio já está... Mas Enfim, mas repórter mesmo. para voltar, E, esses clássicos, o Adorno em particular, tem muito a dizer sobre personalidade autoritária, o caráter destrutivo que alimentou, que tornou possível que aquilo acontecesse na Alemanha. A gente não está vivendo o mesmo quadro, não estou querendo comparar, mas existe um tipo, uma propensão, uma personalidade, uma perversão que são incomuns, tem comunicação entre as coisas, sabe? Estudar a história se repete sempre de maneiras diferentes, ela não se repete nunca É. igual, né? Quando a gente fala história se repete, mas isso é diferente, não aconteceu assim. Sim, não teve um golpe clássico agora aqui. Em 64 foi um golpe militar, com apoio civil, apoio dos Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria, etc. Aqui não estamos dizendo que a história se repete tal qual, mas eu acho que a gente está vivendo um revés comparável ao golpe de 64, um revés histórico comparável ao golpe de 64 que nos confronta com as reais potencialidades do Brasil, ou falta delas. Essa falta delas é algo que ficou muito no seu texto e foi a coisa que me bateu mais duro dele, né? Porque em Uhum, 64, nos 80, nos 70, ou mesmo antes, tinha uma ideia de que a gente ia passar por um período muito difícil, mas que o Brasil estava caminhando para um futuro um pouco mais luminoso, que isso poderia ter um tipo de resistência, que a luta ia ser uhum. complicada, mas que a gente estava em desenvolvimento. E tem uma ideia que está colocada no seu texto que me bateu muito verdadeira e muito dura, que assim, possivelmente não. Possivelmente isso é mais o país como obra acabada do que a gente quer admitir. Aí eu queria entender se você acha isso ou se isso é uma sensação muito passageira ou se É, não, não é passageira, não. Eu tenho uma relação um pouco paradoxal com isso, porque isso é uma ideia que está presente em uma certa tradição crítica
brasileira, que tem o Roberto Schwartz, o Chico de Oliveira, de que o país, de certa forma, se formou. A gente estaria em formação e a gente chegou a um ponto de estrago que a gente dificilmente vai conseguir ser uma sociedade decente no médio prazo. Você vê as cidades como são. Hoje os problemas, o que a pandemia está mostrando, são várias camadas de tragédias. As moradias, as pessoas não têm água, as pessoas se aglomeram, as pessoas não têm transporte, os hospitais estão lotados, as cidades em si. Existe um urbanismo brasileiro que é trágico, as cidades brasileiras todas se parecem, né, na periferia, pelo menos. A gente tem. Então, tem uma série de características que fala, a gente fez essa merda. Né? Essa merda de país, que essa que é a verdade, está feito. Eu acho muito difícil. Agora, não é impossível que isso venha a ser revertido em alguma medida. Né? Não estou falando que a gente vai ser uma sociedade sociedade exuberante, com um grau mínimo de igualdade, que as pessoas sejam respeitadas em todos os direitos. Isso aí, para mim, está bem nas calendas, na verdade, sabe? A gente, não sei se no meu prazo de vida, no meu horizonte de vida, eu tenho 54 anos, a gente vai conseguir ver alguma coisa substancialmente diferente. O Bolsonaro é um choque de realidade, de certa forma, porque ele está conectado a um movimento social novo, retrógrado e novo. E muito retrógrado. Né? Ele tem uma vanguarda nele, que é bem diferente do que a gente teve no século XX. Né? Ele é, ao mesmo tempo, representa o pior da história brasileira, ele atualiza isso, e ele está conectado ao pior da política internacional. Ele está na conexão dessas duas coisas, né? Ele está na intersecção dessas duas coisas, tanto no eixo horizontal dos países no mundo. A gente faz parte dos párias, né? Das nações vergonhosas, digamos assim. Ou Estados Unidos, Brasil, corroendo a democracia. Exato. Mas é isso. São os países em que a democracia é representativa de diferentes maneiras e está sendo desmanchada, né? A gente não sabe também até onde vai desmanchar. Não é um processo abrupto. Eu acho que não é uma coisa abrupta, é um processo, justamente. Mas eu tenho uma relação ambígua, Bruno, com isso, porque um amigo meu me ligou e falou: eu acabei seu texto, estou destroçado. E, no entanto, a gente não pode essencializar que o Brasil se formou, porque a história vai continuar, as pessoas vão continuar. Alguma saída há de ter essa porcaria. E eu brinquei com ele, eu falei: olha, para mim já é difícil prever o passado. Eu tentei prever o passado agora nesse meu texto. Entender um pouco o passado, prever o futuro. Eu coloquei em termos pessoais, porque é realmente um sentimento que eu tenho, mas eu não sei se enfim. É tanta coisa. Tem algo no texto também que eu acho super importante, que acho que está no âmago, e eu tenho falado um pouco disso nas minhas lives, que é sobre trauma, né? Sobre o quanto que o Bolsonaro, na verdade, Sim. muito mais do que ser um saudosista, ele é o representante de um certo trauma brasileiro, agora muito bem encarnado, com voz própria, com organização, né? E acho que é esse trauma, de alguma maneira, que fez ele ser muito relevante, com muito respaldo, porque ele não foi eleito apesar do que ele disse, né? Ele foi eleito por causa do que ele disse, sendo o que ele disse, sem nenhum filtro. E acho que essa falta de racionalidade nele, e ao mesmo tempo é uma falta de racionalidade que faz sentido para muita gente, é o que deixa as pessoas minimamente racionais muito estupefatas, né? Com essa situação. E uma coisa que você tem falado em vários momentos de maneira bem bacana é o vínculo dele fundamental, essencial, com a violência brasileira. E como ele transforma isso num ativo, e como que ele é um pouco um fim de linha da violência brasileira, como se a violência social brasileira acumulada se instalasse agora no processo político, no topo da República, e falar: nós vamos resolver assim, com a milícia. A gente vai organizar a violência do nosso jeito. O Brasil não tem jeito, é isso aqui, nós vamos fazer assim. Então, nós vamos invadir a Amazônia, nós vamos liberar radar nas estradas,
nós vamos fazer, vai ser tudo uma coisa de predação, né? Então tem um vale tudo no governo Bolsonaro, uma certa coisa desembestada que tem um desespero nesse governo, né? Tem uma coisa, um movimento, uma intensidade desesperada de destruição. E a coisa da violência está no meio, está no centro. Ele pegou isso para ele. Ele pegou e ele exprime, enfim. Talvez eu esteja viajando aqui, daí você me corta. Não, eu acho que não. A gente está... bom, a gente pensa muito parecido. Eu acho que é o que pode fazer dessa entrevista um pouco monótona, na verdade, porque a gente fica concordando. Sim, mas o que eu acho um pouco dele, assim, eu acho que o Brasil, possivelmente sempre, mas agora isso ficou tão escancarado, a gente abandonou a ideia de paz. Eu não acho que é um culto à violência, mas a gente não vê a paz como uma perspectiva possível. Então, então, acho que esse abandono de ideia de paz, com algum tempo, vira simplesmente a sistematização do monopólio de um tipo de violência que tem eixo, que tem foco. Fala, ó, a gente mata, mas a gente vai matar assim, a gente vai organizar isso. Isso é muito antirrepublicano, no fundo, talvez pior que antidemocrático, né? É antirrepública, assim, é uma situação que já não tem mais fé em instituição, fé em lei, fé em né? Você está falando aí, eu estou me lembrando das coisas, eu ia até pôr no meu texto da Piauí, acabou não entrando, na véspera da eleição, não sei em que momento, o Caetano Veloso fez uma live, um depoimento em cima da morte do Moa, do assassinato do sujeito do capoeirista, a gente falou disso, né? Um líder negro que a gente se encontrou que morreu com várias facadas porque é uma discussão política, um bolsonarista matou. E o Caetano falou, o mestre Moa, que o Brasil estava com medo de assumir as responsabilidades da civilização. Ele fala essa frase no documento. E realmente a gente não assumiu. E agora a gente, de fato, abandonou as responsabilidades da civilização. A elite brasileira, em grande parte, porque foi uma aliança, como o Roberto Schwartz e outras pessoas colocaram, uma aliança entre uma agenda ultraliberal com um fundo conservador que explodiu. É essa aliança que está vitoriosa, por enquanto. E isso é uma coisa muito específica nossa, né? Porque muita gente compara, eu falo com muito gringo que me liga para tentar entender o que está acontecendo, e eles entendem o Bolsonaro parecido com o fenômeno do Donald Trump, né? E eu falo, olha, é bastante diferente, porque é como se São Francisco tivesse eleito o Donald Trump, como se Nova York tivesse eleito o Donald Trump, como se Los Angeles tivesse eleito o Donald Trump, né? E o nosso interior é que possivelmente fez com que assim, Nordeste e brasileiro, que seria o nosso sul, entre grandes aspas, por ser mais desigual, por não ter uma economia muito dinâmica, é quem fez o voto mais democrático, né? Então tem uma característica bastante diferente aqui, que a nossa elite intelectual, entre grandes aspas, também foi de Bolsonaro. É isso. Como região, sem idealizar nada, mas como região do país, se tem um lado lúcido ou comprometido que encarnou a resistência, foi o Nordeste. Foi o Nordeste. Né? A gente está falando, claro que tem de tudo no Nordeste também, como tem de tudo no Brasil inteiro, mas nas últimas eleições isso já estava ficando claro e nessa ficou escancarado. Até curioso, porque tem o filme do Mendonça, do Kleber, o Bacurau, uma das características que me chama a atenção, não sei se já devem ter falado isso, mas aquela sociedade aquele povoado, né, que sofre o ataque, é muito esclarecido. Eles não têm religião. Você começa o filme achando que tem religião, mas daí você vê que eles não têm, porque na hora não tem reza na morte da matriarca lá, eles fazem uma coisa meio pagã e a igreja virou um depósito. É uma sociedade, eles acreditam na ciência, no remédio e tal. Tem uma característica, tem uma idealização também naquela construção que é interessante. Aqui não existe no mundo real, daquele jeito também. É interessante porque é uma comunidade popular livre da referência religiosa. A referência religiosa é muito, muito, muito lateral. É interessante isso. É verdade.
E o paiol é museu, né? Também é bem significativo. Que eles vão no Sim, museu exato, exato. É como pegar os as armas. lugares É, vão sendo reinventados, tal. E é. ele constrói uma imagem não utópica, mas esclarecida de uma comunidade popular e daí dá mais graça para o filme dele, a sua maneira, ele trabalha com o maniqueísmo, é proposital ali. Enfim, a gente não estava aqui para discutir o filme dele, mas me veio à cabeça agora esse Não, negócio. ótimo. Né? E, Fernando, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre jornalismo. Uma coisa na sua matéria que foi muito interessante, você começou falando que muita gente tem culpa nisso, que todo mundo deu meio que um vexame nas eleições. E a única hora que você dá uma na canela da imprensa é no finalzinho da matéria. Mas eu queria, como um repórter de longa data, trabalhou na Folha de São Paulo por muitos anos, na Piauí, e esteve lá, queria que você fizesse a sua análise crítica do papel da imprensa nisso, que eu sei que é difícil a gente criticar em uma hora em que o Não, jornalismo volta a não é ser super... difícil, não. É, Eu acho assim, a gente tem que ter compromisso com a verdade, ser honesto no momento. claro. Eu não tenho eu também tenho que ser passivo de crítica, você, todo mundo, senão Claro. a gente não sai do lugar. Se a gente não tiver maturidade para a gente fala, não, agora tem um puta inimigo horroroso, que é isso aí, a gente vai falar que está tudo bem, a gente não fez nenhuma besteira. Não é assim que funciona. Assim a gente não avança para lugar nenhum. Eu deixei, de fato, a coisa da imprensa para o final do texto por uma questão de organização do texto. Eu tinha posto a imprensa lá com os políticos no começo. Falei, todo Uhum. mundo deu vexame. Eu tentei fazer a imprensa estava lá, mas o ritmo do texto ficava comprometido. Então, eu passei para o final, mas eu não deixei de falar. Eu acho, enfim, vou me repetir aqui, mas o jornalismo em geral comprou pelo valor de face a Lava Jato, foi muito acrítico na maneira com que cobriu o Sérgio Moro. Enfim, teve uma promiscuidade muito grande entre o jornalismo e o movimento da Lava Jato, que é uma coisa que está fora do meu texto. Numa versão anterior eu não conseguia amarrar, mas o Moro é uma figura muito importante, problemática, né? É. É um sujeito de direita hard, complicado, que o Bolsonaro chamou de desarmamentista, Desarmamentista é ironicamente. muito bom, né? É, o cara queria fazer o excludente de licitude, é o desarmamentista, enfim, queria dar licença para matar para a polícia. Mas, enfim, voltando, então, teve isso, teve o discurso que foi muito um escárnio, esse discurso da equivalência entre os dois extremos, isso nunca existiu, E ainda porque segue, né? o PT na prática, o PT tem que ser muito criticado, a coisa da corrupção, várias coisas no PT, tem que ser, e eu só acredito em imprensa que critica, não acredito em imprensa Claro. que faz adesão, mas não dava para fazer essa equivalência, porque o PT está no campo civilizado, estava no campo civilizado na eleição. O Bolsonaro não está. E daí eu critico um pouco a imprensa hoje, por exemplo, a Folha vem exercendo um papel importante, vem fazendo coisas importantes, está sendo muito atacada. Então, eu me identifico muito historicamente com a Folha, etc. Mas a Folha sempre faz questão de dizer, o Bolsonaro critica muito, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho, acreditando nas instituições, como todos os governos, o Bolsonaro, como todos os governos, fazem isso. Não é como todos os governos. O Fernando Henrique falou mal, o Lula falou mal, fato, mas é diferente. Não dá para falar assim, a gente está sendo atacado como foi por todos os governos. Não. Não, é Não é. totalmente diferente, Sim, se a gente não marcar essa diferença, a gente fica fingindo de pluralismo, entendeu? Para ter pluralismo, para ter partidarismo, precisa ter democracia. É isso que está em jogo agora. Mas você acha que isso deveria mudar o tipo de cobertura que é feita de alguma forma? Porque eu acho que a imprensa também se arvora no mesmo método, na mesma objetividade. Eu boto algumas aspas nisso, porque isso pode mudar muito. Mas você Eu acha não que a imprensa sei, eu não ainda tenho. peca no tom dela, em chamar as coisas pelo nome que ela tem? Porque isso é uma coisa que o seu texto faz sem nenhum pudor, né? Você, como jornalista, É, numa revista
importante, ex-diretor, dá nome aos bois. Isso ainda existe muito raramente na imprensa e quando tem em artigo de opinião, né? Eu não me sinto à vontade mesmo, não é estar aqui em público, eu não me sinto à vontade de dar uma receita, eu não sei qual Claro, receita não, eu nem para o eu jornalismo te e pergunto, né? acho que os jornais, em alguma medida, estão fazendo um trabalho importante agora. Sim, sem dúvida. De alguma maneira, desembarcaram do Bolsonaro, aquela coisa que a gente já falou, desembarcou do Bolsonaro, mas não desembarcou do Moro, enquanto o Moro estava no governo, nem do Guedes, porque o Guedes atendia os interesses patronais. Né? Então, essa é a verdade. O Globo, a Folha, todo mundo. Isso criava uma raiva no Bolsonaro, porque ele era justamente a ralé, o ressentido. Vocês gostam desses caras que são meus funcionários. O Moro e o Guedes são meus funcionários. Vocês falam mal de mim e ficam defendendo. Então, cria um mecanismo maluco. Mas é isso que aconteceu durante muito tempo. O ano passado inteiro a gente assistiu isso. Totalmente. A Globo até hoje, salvo, posso estar com a impressão um pouco... mas até hoje defende, salva ali a pele do Moro demais. Né? Existe na saída do Sérgio Moro, eles nem citaram a Vaza Jato. Eles não citaram, é como se não houve. Então, a Vaza Jato foi praticamente boicotada, né? Como se fosse uma coisa menor, e é uma coisa gravíssima. Acho que a Lava Jato descobriu coisas muito importantes, como diz o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. A corrupção aconteceu. Aquilo não é brincadeira. E se uma posição de esquerda não tiver coragem de enfrentar isso, eu acho que não vai muito adiante. Então, tem que fazer a crítica assim, ao PT. Isso é uma coisa. A sentença que condenou o Lula naquele negócio do Triplex é outra. Ali, acho que isso vai passar a história como um dos julgamentos mais delinquentes da história da República, feito com o propósito de tirá-lo do processo político. Aquilo, isso, quando você olha em retrospecto, fica muito claro, né? Enfim, eu, como sempre, estou falando de coisas já sabidas. Bom, mas a gente é jornalista, né? A gente faz isso muito, né? Agora, Fernando, uma coisa que eu estava pensando hoje, eu vi o EJN antes da gente conversar, estava assistindo. A gente viu, eu vi um pedaço também. Não vi tem uma apneia no meio, assim, que acho que a gente está passando por um processo que essas notícias elas vão se repetindo de maneira insistente, a coisa vai ficando cristalizada e a gente vai se acostumando e tal. Você sente que houve eu sinto um pouco que ao mesmo tempo que o jornalismo está mais relevante, mais importante, fazendo coisas mais, ele está se mostrando muito importante para uma sociedade que estava desacreditando nele. Ao mesmo tempo eu sinto que ele causa menos impacto por causa da natureza da nossa crise. Ele simplesmente expõe, mas parece que a gente não tem capacidade como sociedade mais de pegar aquela informação e fazer isso virar de fato alguma coisa na vida pública. Eu queria saber se você concorda, se você sente isso e se tem alguma pista da razão disso. Eu tenho essa mesma sensação que você, a gente está concordando, mas eu acho que tem duas camadas aí para ficar no Jornal Nacional. A Rede Globo, o Jornal Nacional especificamente, no que concerne a pandemia, está fazendo a função de Ministério da Saúde. A Rede Globo é o Ministério da Saúde que o Brasil não tem. Isso sem dúvida. O Temporão lá, o Mandetta, o Mandetta, que é um sujeito muito criticável, ligado aos laboratórios, etc., mas ele estava tentando ser razoável. O Bolsonaro conseguiu a proeza de tirar o sujeito, que tinha como referência ali a ciência, o OMS, as coisas que qualquer país razoável do mundo estaria fazendo. E pôs esse banana, que hoje, me mostraram um vídeo aqui, acho que é de hoje, antes da gente entrar no ar, ele recebe, durante uma coletiva, recebe uma notícia de que serviços como barbearia, manicure, etc., tinham sido incluídos pelo Bolsonaro como serviços essenciais e, portanto, estariam liberados. E ele é pego de surpresa na frente dos jornalistas e ele fala: não sei, isso não passou por mim, isso não é da minha área, do presidente da República. Ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo lá. A gente está falando do Ministério da Saúde do Brasil, no meio da pior pandemia em mais de 100 anos, com quase 12 mil mortes, que está subnotificado, evidentemente, é muito mais, 12 mil já seria uma barbaridade, muito mais.
vários estados colapsando e o ministro da Saúde não sabe o que está falando. Então, a Rede Globo, para voltar, eu acho, nesse contexto, está fazendo um papel, está jogando a favor do iluminismo, do esclarecimento, está minimizando a tragédia. Isso sem dúvida. Em termos políticos, se a gente for pensar de maneira mais global, eu tenho mais críticas a isso, né? Não, mas eu não digo nem em relação ao que a Globo está fazendo como cobertura, que eu acho que você está falando da capacidade de impacto do jornalismo. Da capacidade de impacto do jornalismo na sociedade, porque eu fico vendo essas notícias, eu sei que se elas viessem há poucos anos atrás, a gente estaria em transe no país. As instituições iriam responder, o STF ia fazer alguma coisa, os pedidos de impeachment iam avançar, a sociedade ia se manifestar. Eu sei que é uma fase bizarra, porque a gente não pode ir para a rua, e quem está indo para a rua é bolsonarista, que apoia o presidente, então é uma coisa louca. Mas, ao mesmo tempo, assim, é como se tudo isso fosse parte de uma normalidade nova, real, assim, que é tipo, Sim. a gente já tem um escândalo perene no Brasil. Então é como se tivesse um certo calo de baixas expectativas que a gente estabeleceu no país e que parece que não quis... Tem uma impotência, né? Tem essa coisa da circunstância que a rua foi capturada pelos bolsonaristas, você não pode exercer a pressão popular, está impedida. Impedida. Porque se você for para a rua, você está se confundindo com os delinquentes que estão ocupando a rua. Então, a rua foi sequestrada pelo bolsonarismo, de certa forma. Isso é uma coisa, mas eu acho que mais fundo do que você está falando, existe uma certa impotência das lideranças e da imprensa também de fazer com que as coisas tenham consequência, né? De fazer com que as coisas andem. Eu acho que o campo progressista está muito nas cordas ainda, muito perdido. Mesmo pessoas assim, eu vi a entrevista do Ciro Gomes, que foi bem interessante que você fez. Eu tenho várias ressalvas a ele, mas tenho também admiração. Claro, eu também. Eu acho que é uma figura que se define pelo paradoxo, mas isso é outro assunto. Mesmo uma pessoa tão sanguínea como ele, então a gente vê que a gente não sabe ainda como isso vai se organizar no campo progressista, né? A bola está no campo da direita e da extrema direita, esse que é o negócio. Está completamente no campo deles, né? Mas mesmo... Agora, está tudo muito imprevisível ao mesmo tempo, porque com esse grau de... Eu acho que tudo pode acontecer. É uma frase ridícula, mas um tiro inclusive num nada. lugar qualquer, inclusive nada, mas um tiro, uma morte, um tiro numa manifestação dessa, uma coisa assim, pode mudar, pode desencadear. A gente está com muita coisa à flor da pele, provocada pelo Bolsonaro, né? Porque ele está armando a sociedade civil, ele tem parte das polícias conectadas a ele, caminhoneiros que estão sendo armados, evidentemente, por ele, pelas políticas que ele está promovendo, e mais essa coisa fanática, meio religiosa, uma república semi-religiosa hoje em dia. Então, a gente está num grau de imprevisibilidade muito grande. Nesse sentido, só para completar, eu vejo muita diferença do que era com o Collor, por exemplo. O Collor, que também é um governante... Não tem nada a ver com o Bolsonaro, eu acho. O Collor é um cacique regional, como é que fala isso? É uma liderança oligárquica regional de um estado pequeno que ascendeu a república ali naquele contexto, que tinha um componente de atraso, de delírio, rompantes autoritários, mas no processo de impeachment ele se comportou de maneira muito correta, essa que é a verdade. Ele seguiu o rito institucional, ele não se opôs. Foi impressionante. Ele não tinha base social nenhuma também, né? Não tinha base social. Alguma. Então, o Bolsonaro tem um movimento social atrás do Bolsonaro. Esse é o decisivo. Isso que você falou é o decisivo. Então, mas ele tem um movimento, mas eu tenho a sensação, duas impressões. Uma é que esse movimento, ele não é tão grande, assim, ele faz muito barulho, ele é muito ruidoso, mas tem cada vez menos gente. A questão é que 100% das pessoas que têm arma no Brasil estão potencialmente com o Bolsonaro. Eu acho que esse é um diferencial enorme no nosso jogo, porque eu não acho que demograficamente ele tem muitas esperanças.
Acho que a popularidade dele vai cair, as pessoas vão entender. Acho que a cada dia ele passa um certo ponto que mais gente fala, puta, agora não dá mais, eu vou desistir disso, ficou muito vexaminoso, a economia está mal, as pessoas sabem estão ficando doentes, os hospitais estão... E o cara é ridículo. Agora, a turma que tem arma, e aí eu não falo só do exército, mas, né, dos clubes de tiro, das polícias, das milícias, e gente que gosta de arma, eu acho que ele tem quase 100% dessa base. E aí é isso que eu sinto que tem um certo impasse institucional, que não é uma questão ideológica mais, do que o campo progressista é ou não é capaz de fazer, mas é o fato de que as instituições elas não têm mais guardas. E eu falo guardas mesmo. Os caras com uma baioneta falando, eu estou aqui para proteger a República. E eu acho que o Bolsonaro faz, mais que ser um líder, mais do que ser o Führer, e é isso que eu acho que ele é diferente de um fascista clássico. Ele é um cara que ele dá autoridade a quem quer tê-la. Ele dá autoridade ao PM, dá autoridade ao miliciano, dá autoridade ao caminhoneiro, dá autoridade... Ele é o guarda da esquina um pouco, ele é o guarda da esquina do AI-5. Né? Ele é um bolsonarista. Eu acho que ele não é o Bolsonaro, ele é um bolsonarista. Ele é um cara que acredita no fake news. Ele não espalha fake news. Ele acha que o que sai da cabeça dele está certo. E eu acho que ele empodera todas as pessoas que pensam da mesma forma. Porque se você for ver a base dele, eles brigam o tempo inteiro. Eu frequento as manifestações dos caras. Eles não param de se detestar. Desde o começo, Bruno, no começo quando eu pensei em escrever o negócio do Dostoiévski, que é aquele pesadelo do Raskolnikov, em que as pessoas não se entendem, elas se reúnem, combinam alguma coisa e no momento seguinte começam a se destruir, se comer, se dilacerar. O bolsonarismo é o tempo inteiro isso. É a Joyce Hasselman brigando com a Zambelli, é o Olavo de Carvalho brigando com o Mourão, não sei o que lá. É um sexo explícito, assim, uma coisa o tempo inteiro, né? Eles são e paroquial ao mesmo tempo, muito paroquial. As brigas são muito narcisista. E isso se reproduz nos ativistas, porque eles são as reproduções com menos expressão, mas eles são a mesma coisa. Você vai nessas manifestações, você vê que os grupos que se encontram, eles são grupos de WhatsApp e que brigam com outros grupos de WhatsApp que são os rivais dele. E tudo por narcisismo de pequena diferença. É por causa de protagonismo de um, do carro de som do outro, do que falou, do meme que mandou, do que apoiou menos o Moro na hora errada, na hora certa. Então, eles estão sempre brigando. Então, o que não tem é esse feixe do fascismo, essa coisa, estamos aqui em nome de uma ideia una de sociedade. Mas eu acho que o que unifica essa turma é justamente o narcisismo de uma hiperrealidade muito destrutiva. Assim. Eu acho que mais do que narcisismo é um ressentimento, né? Isso é uma coisa... O governo Bolsonaro, num certo aspecto, é um governo da ralé. Da ralé não estou falando do povão, é uma ralé entendida no sentido que a Hannah Arendt caracterizou na ascensão do fascismo, de certa forma, é o baixo clero, o Alexandre Frota estava lá, então você pega o baixo escalão da polícia, que acende, o Moro, de certa forma, acende, o Weintraub, o próprio Paulo Guedes, que é o terceiro escalão dos liberais, o Paulo Guedes, que nunca teve chance, a Damares, esses deputados todos. É um governo de revanche da ralé contra as elites nesse aspecto. O Lula é elite sindical. O Lula trabalhou a vida inteira para chegar onde chegou. O Fernando Henrique também trabalhou, estou falando no sentido, construiu. Claro. Tem uma construção, tem uma racionalidade, tem um negócio que vai se formando para o cara chegar lá. O Bolsonaro é a rebelião contra tudo isso. Ele é uma coisa do baixo clero de extrema-direita. Tem elementos de fascismo nisso. Agora, eu concordo com você, é muito chanchada, muito paroquial, mas não tem a seriedade, digamos assim, a seriedade trágica do fascismo. Né? O nosso autoritarismo é desse jeito. É bufônico, né? É bufônico. O rapaz lá que fez o ex-ministro da Cultura, como ele chama? O Alvim.
O Alvim, Roberto Alvim, que Jesus. fez aquela coisa patética, nazista, ele não foi, ele para o governo Bolsonaro, ele errou também na forma, porque o governo é uma chanchada e ele quis dar um ar épico para aquilo, entendeu? Teve fora a parte do conteúdo, não Até estou que a falando da barbaridade Regina do conteúdo. Duarte funcionou, né? Funcionou, porque ela fez patético. O cara queria ser elevado e tal, e não tem nada elevado nesse governo. Mas que loucura, porque quando ele fez aquilo foi um baita escândalo, e ele caiu, que é uma coisa, né, inédita quase. E os caras ontem me mandam uma frase nazista, né? E já não é mais escândalo. Sim, sim. Ali eu acho que teve pressão da comunidade judaica, porque, enfim, isso é um assunto polêmico. Eu falei isso uma vez no foro e tem muitas pessoas e lideranças da comunidade judaica que não é uma coisa monolítica, progressistas e comprometidas com... E eu não quero também associar a comunidade judaica ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro? Não, isso... tem uma parte. Como tem, bom, enfim. o Brasil elegeu o Bolsonaro, então tem uma parte de todas as comunidades que é bolsonarista. Sim. Todo mundo votando no Bolsonaro em algum nível, né? 57% do país em média. Então, vai ter judeu, vai ter evangélico, vai ter católico, vai ter ateu, vai ter ayahuasqueiro. Mas essa conexão de Israel com o Edir Macedo e tal, aí tem coisa... Eu acho que nesse tipo de coisa a imprensa falhou. A gente falhou, por exemplo, em conhecer os vínculos do Bolsonaro, o entorno miliciano em que ele estava mergulhado antes da eleição. A imprensa não fez reportagem. Falhamos. Ele conseguiu blindar isso. Esses assuntos apareceram depois que ele foi eleito, né? Então, a gente estava falando do papel da imprensa. A imprensa deixou a desejar nisso aí, como acho que deixa a desejar nessas macro-relações aí que sustentam o Bolsonaro. É que a imprensa também, ela cobre uma forma de república, né? Tem também um jeito de entender o mundo da imprensa que tem que se readaptar também, né? Isso não é fácil, porque não é só uma técnica, é um ponto de vista que os repórteres têm, né? É um tipo de fonte, porque é muito complicado para um repórter que está cobrindo a eleição presidencial fazer matéria de milícia, porque ele não tem a fonte, né? Ele liga para quem, né? Para descobrir sobre o Adriano. Complicado, né? Fora o lado perigoso, né? É perigoso. Boa sorte quem for fazer isso. A Piauí fez, né? Fez. Alguns veículos fizeram. E a gente não falou ainda de um elemento, embora esteja presente na conversa, que são os militares, propriamente. Não as milícias, não os policiais, mas os militares, que estão com o Bolsonaro até segunda. Então, né? A gente tem uma esperança, né, de que esses caras sejam o bastião de sanidade ali no... Eu acho que é uma esperança ilusória. Eu também. Esses tipos são horríveis, na verdade. O Mourão, o Heleno. É uma barra pesada. Eles são mais funcionais que o Bolsonaro, porque qualquer coisa é mais funcional que o Bolsonaro. E talvez a coisa evolua para o Mourão assumir a presidência. E você acha que existe essa chance real colocada? Você vê um caminho de... Eu acho muito difícil. Assim, vejo a possibilidade de que o impeachment prospere. Não sei. Não acho que seja fácil e acho que qualquer caminho que seja tomado vai ser muito traumático. Porque esse elemento da violência está sempre rondando e pode explodir. Eu não vejo o Bolsonaro nem passando a faixa em 22 para um sujeito se ele perder. Ele vai falar que foi roubado. Claro. Ele falou que a última foi roubada. Então, a gente está num grau de incerteza e de convivência íntima com a violência que a gente não teve desde o fim do regime militar. E no regime militar, que era horrível, era mais previsível. Eu sei disso, que eu me lembro de uma semana que caiu essa ficha de como é que a natureza do governo Bolsonaro é muito diferente do governo militar de uma forma trágica, que é o seguinte: na ditadura, e eu sei de muita gente, da minha família mesmo e tal, que foi pega pelo Estado, né? Então, o medo dessas pessoas era ser pego pelo Estado. Então, eles se escondiam, iam para aparelhos, ou mudavam de nome, se exilavam.
E as pessoas recentemente, muito próximas a mim, que se meteram de maneira perigosa com o governo, aí estou falando do próprio Greg, o Intercept, pessoas que tiveram ameaças, eles não se escondem, mas eles andam com segurança. Então, você está se protegendo do Estado da mesma forma que você se protege de uma quadrilha, e não do Estado. Porque você não se protege do Estado com segurança. Você foge do Estado. Você se esconde. Mas você foge deles como se eles fossem uma milícia. E a gente naturalizou isso. E acho que as pessoas não se ligaram disso. De que quem está com perfeito isso que você está falando, eu não tinha pensado de que quem está com medo do governo não está longe do país. Está aqui com segurança. Mas não é que você falou como se fosse uma milícia. É a milícia. Mas assim, é isso. É uma coisa muito maluca. Porque você sabe que o Estado vem te pegar como se fosse criminoso, não como se fosse o Estado. Eles não batem na sua porta. Eles te dão um tiro na esquina mascarados. Com uma rama raspada e... Né? É complicado. Então, quando eu vi isso, que a redação do Intercept estava com segurança, que o Porta dos Fundos estava com segurança, e outras pessoas que estavam se metendo com o governo de maneira... ou como repórteres, ou como comediantes, estavam tendo que se precaver como uma ameaça de morte de uma facção. Isso é horrível, né? É muito maluco, né? Então é tá muito diferente de uma ditadura. Isso tem um grau de violência instalada, já quando você descreve um processo desse, que é intolerável. E aí você não precisa de uma ditadura. Fora as pessoas que estão saindo do Brasil, né? Isso acontece. Cientistas, representantes de minorias, o caso de Jean Willis é muito simbólico, né? Simbólico, muito triste, assim, essas coisas não são triviais, essas coisas são muito sérias. Um país com tanto preconceito, tanta violência contra as minorias, que você exile, porque é isso que está acontecendo. Pessoas assim, entendeu? É um puta retrocesso. E aí meio que parece que não precisa decretar uma ditadura, né? Se está esse nível de esgarçamento. Sim. Você mantém o formalismo democrático e só rói ele embaixo, né? Você come ele como um cupim, você não precisa, né, demolir a estrutura. Se ele, eu acho que agora, enfim, tudo é imprevisível, mas eu ia falar, eu acho que a chance do Bolsonaro se reeleger é menor agora do que parecia antes da pandemia, né? Mas ele tem possibilidades de compor um Supremo mais favorável a ele, menos um Supremo com um ministro, como é que ele fala? Terrivelmente evangélico. Ele pode eleger, na sucessão do Maia, um parlamentar mais afinado. O Celso de Mello. Não, do Maia, do Rodrigo Maia. Do Rodrigo na Maia. Câmara também. Sim. Então, ele pode ocupar espaços nos outros poderes, por pessoas, influenciar e conseguir colocar pessoas que estejam mais afinadas com o programa de destruição dele. Então, de fato, não precisa acabar com a democracia, mas a gente está fudido, de qualquer forma. Estamos rindo de nervoso, né? A gente tem que rir porque acho que outra frase que tem no seu texto muito boa, né? A gente está rindo das coisas que não tem graça nenhuma. Da dialética do esclarecimento. Rimos do fato de que não há nada do que rir. E o que mais, hein, Fernando? O que você está o que está te preocupando aí? Como está a sua quarentena? Fora isso, né? Fora isso, tá tudo bem? Olha, eu tô fora isso, tá tudo bem. Fora isso, tudo ótimo, tempo, né? Fora a mudança climática, fora a pandemia. Eu sou bastante disciplinado na quarentena. Tenho feito. Eu sou notívago, tenho trocado um pouco a noite pelo dia, vou dormir muito tarde, fico lendo, trabalho à noite muito, o que não é bom. E eu sempre fui um pouco ermitão, assim, sempre fui um pouco recluso. Então, para mim, pessoalmente, não muda tanto. Mas é óbvio que muda, tem um peso. A gente fica... Eu estava falando com uma psiquiatra amiga minha,
ela estava falando desse medo crônico, como que isso desgasta fisicamente as pessoas, né? Porque o medo é uma reação instintiva quando um animal vai atacar outro, tá? Você dá uma descarga, o bicho sai correndo, ou reage, briga e passa. É. E a gente está com essa descarga, digamos assim, nesse modo medo permanente, né? É uma sensação que as pessoas têm na guerra, tem parará, numa pandemia como essa, isso está de alguma maneira instalado, introjetado nas pessoas e está instalado no convívio social. A gente vai no supermercado, eventualmente tem que sair, se vê a pessoa vindo pelo corredor, você muda de corredor para não passar perto, né? Enfim, mas eu tô sobrevivendo, Bruno. Eu tô, enfim, dentro do momento muito difícil, trágico que a gente está vivendo, não tenho do que reclamar pessoalmente. E o que você anda Você? lendo? Eu tô assim, essa semana eu tô me sentindo bastante abalado, assim, deu uma desgastada demais essa Sim, semana, sim. porque acho que eu entrei numa de pegar o meu medo e fazer ele virar uma ansiedade de trabalho, de ficar o dia inteiro conversando com as pessoas, ou entrevista, ou Greg News e tal. Então eu foquei muito nas notícias e na realidade como forma de escapar da minha ansiedade, do meu medo pessoal. Mas isso que você fala, chega uma hora que o seu cérebro sofre mesmo. Eu acho que é muito cortisol, muito estresse, muito Sim. tempo nisso. Está começando a me bater uma coisa um pouco mais pesada física. E tem uma coisa que está me deixando muito intrigado e fascinado, assim, também preocupado, mas que é o distanciamento real do mundo lá fora faz com que todo ele na minha cabeça hoje é uma ficção. Até as coisas Sim. hiperreais que eu estou acompanhando, os números, a medicina, a situação das favelas, a elite, onde os ricos estão, Paraisópolis, os hospitais, mas são todos lugares imaginários, porque eu não os vejo, eu não posso ir no lugar. E eu vejo tudo mediado por rede social ou por relatos anedóticos. Então as coisas não são mais mensuráveis e a gente é repórter, então eu sempre vi essas coisas. Eu vou para a rua, eu gosto de ir na manifestação, então eu estou vendo tudo por ecos. Então a casa dos meus amigos é um lugar fictício. A sua casa é um lugar fictício porque eu não posso ir te visitar. A casa da minha família é um lugar que eu fico imaginando onde eles estão e quando eu os vejo é numa tela. Então, também é bidimensional. É muito boa essa sua descrição, Então é tudo muito muito assustadora. E você realmente é um sujeito que vai nos lugares. Isso eu acho louvável. Você é um repórter genuíno. Você vai olhar. eu gosto de olhar. Você se mete em confusão, inclusive confusão, estou falando, se mete em situações que podem te causar algum risco, porque você vai lá no meio dos bolsonaristas filmar, se você realmente faz isso, o que é muito valioso isso que você faz. Não. É Porque reportagem, né? A gente vai lá, a gente vai lá ver. Eu gosto de ver as coisas, gosto de testemunhar e tal. Sim. Então eu vi esse bolsonarismo todo aparecer desde o dia 1, assim, eu lembro exatamente quando foi. Sim. A Fiesp acendeu de verde e amarelo, começou aquela situação. E eu lembro também de até falei disso num outro papo que eu tive. O momento 1 do bolsonarismo mesmo foi 2011. Nem o Bolsonaro Nossa, você voltou agora, hein? 2011 a gente estava outra era. Outra era, mas tem um caso muito importante, 2011, eu acho que começou lá, na verdade, tudo. Porque foram as primeiras manifestações, eu estava bem no meio delas, que foi aquele mês, foi maio de 2011, em que houve uma série de manifestações chamadas pelo Facebook. Isso não tinha acontecido no país ainda. Não havia o Occupy Wall Street, estavam começando a ter algumas coisas na Primavera Árabe, mas aqui houve alguns episódios. E teve 2 episódios que eu fiz parte. Foi a Marcha da Maconha com muita repressão, e depois uma marcha de resistência à violência que a polícia promoveu, que a gente fez na outra semana, que pôs a polícia militar como alvo dos ativistas. Assim, isso tem que acabar, a polícia precisa acabar, eles cometeram violência e tal. Isso muito antes de junho. E aí eu lembro que na terceira semana houve uma convocatória
de uns nazistas mesmo, de grupo de skinhead, neonazista do ABC e tal, chamaram uma 2011, isso. 2011, maio de 2011, para defender a polícia militar. E eles chamaram. Era um ato de defesa da polícia militar. Neonazista. E aí eu fui ver. Eu falei, eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu preciso ver isso daí e vou, né? Eu vou lá assistir. Não tinham 30 homens. Eram uns 20, 15 homens, assim. E eles estavam carregando duas faixas. Uma era sobre a polícia militar e anti-maconheiro. Falava umas frases. E a outra frase era defesa do presidente Bolsonaro. Eles queriam Bolsonaro presidente. 2011? 2011, maio de 2011. E essa foto existe. Tem uma faixa dos neonazistas segurando Bolsonaro presidente. E eu não sabia quem era Bolsonaro. Eu não era tão ligado em política. Eu era outro tipo de repórter. Eu não sabia quem era Bolsonaro. Eu cheguei em casa e fui pesquisar quem era o Bolsonaro. E aí eu falei, nossa, esse cara existe, esse deputado falando essas merdas todas. Eu acho que nem o Bolsonaro imaginava isso. Então, quem lançou o Bolsonaro presidente, muito tempo antes de junho de 2013, foi um pequeno grupo de neonazistas de São Paulo defendendo a polícia militar. Mas você vê, isso é muito interessante. Isso que você está falando, eu não sabia, não tinha esse registro. Você já deve ter falado, mas eu não. Não, eu falei, eu me lembrei disso recentemente. Mas isso tinha uma escala, isso estava confinado, de certa forma. Esses movimentos em sociedades complexas, tal, esses loucos, né, essas coisas extremadas, existem. Existe em todo canto, mas você tem uma escala, uma dimensão, você confina, você reprime. Num mundo totalmente saudável, o ideal seria não existir, mas existe, sempre existe. Existe, claro. Né? E em 2013 isso adquiriu outra escala, uma coisa de volta dos militares e tal, a pauta que era da esquerda, que foi a coisa do passe do ônibus, que no meio do caminho virou e foi incorporada, enfim, tudo que a gente já sabe. Isso adquiriu uma escala, mas você está falando uma coisa 2 anos antes, 2 anos antes. Já tem um germe lá. Que assim, é uma coisa que eu até falei disso na campanha com algumas pessoas próximas que estavam pensando em votar no Bolsonaro como forma de não eleger o PT, tinha que mudar, mas detestavam o Bolsonaro. E eu falava assim, ó, enfim, a gente sabe, mas eu falei uma coisa muito simples, as pessoas ouviram falar... Uma escolha muito difícil. Uma escolha muito difícil, mas a escolha para mim mais simples de todas, esquecendo ditadura militar e tudo isso, como se isso fosse esquecível, é que assim, não é assim, quem votou no Bolsonaro não é necessariamente nazista. Mas se você é nazista, com certeza você votou no Bolsonaro. Então, 100% dos nazistas estão muito satisfeitos com o resultado dessa eleição. 100% deles. E isso é uma coisa que eu vi, porque eles lançaram a candidatura. Assim, foi um grupelho de nazista que deu a ideia, falou, será de repente esse cara pode ser o nosso presidente? Muito pouco tempo depois eles chegaram lá. Então é isso. Que loucura, né? Isso tudo é interessante, é trágico, mas é interessante de reconstruir, porque é isso que eu chamei de acumulação primitiva do bolsonarismo. Né? É um excelente tema. O Aécio, quando contestou... fiz uma brincadeira lá. O Aécio, quando contestou o resultado da eleição. E eu gostei muito que você colocou o Aécio no começo disso, porque eu acho que ele é o cara mais sortudo, o cara que escapou ileso disso de algum jeito. Assim, ele se elegeu deputado e ninguém lembra dele. A gente lembra mais do Cunha, fala que o Lula criou o Bolsonaro, o Ciro Gomes foi para Paris e a Marina Silva criou o antipetismo, mas assim, o Aécio Neves, cara, tá deputado federal. Tá salvo lá. Salvo lá. É uma loucura. Mesmo. Fernando. Enfim, você tá lendo o quê, Bruno? Você me perguntou o que eu tô lendo, acabei não falando. Eu não tô lendo nada agora. Eu não tô conseguindo ler. Eu juro. Você tá lendo? Eu não tô. Eu tava tentando ler um livro de viagem do Paul Waterhouse, que eu gosto muito dele. Mas eu não consigo. Eu não tenho foco para ler. Eu parei de ler na quarentena. Eu mal tô vendo filme.
Eu não tô Eu não estou vendo conseguindo. muito filme também, não. Eu estou tentando ler umas coisas mais assim Eu comecei ontem um livro que eu nunca li. A gente sempre fala, vai reler. Quando é um clássico, você não. Mas o livro do Alberto Eastman, A Retórica da Intransigência, que Olha, é, que é um livro sobre os argumentos reacionários ao longo do tempo. Ele faz uma espécie de radiografia da retórica da intransigência, justamente. Então, é um livro que foi escrito nos anos 80, em cima da eleição do Reagan, e a gente está num cenário pior, mas é bem interessante. O cara é muito bom. E tento ler literatura sempre. é, Tô começando, tinha começado, parei, agora estou retomando o livro da Prêmio Nobel de Literatura polonesa, que eu a sempre polonesa, esqueço o nome sei. dela. Eu nunca li ela também. Ela tá aqui, mas é sensacional. Vou começar isso aqui. É, eu tenho esse livro. Eu ganhei num. Olga Tokarczuk. Acabou de ganhar o Nobel, né? Mulher, Eu ela é não tô lendo foda. nada. A última coisa que eu li foi a sua excelente reportagem na revista Piauí. Eita. É. Recomendo que todos leiam, mas eu tô lendo pouco. Eu tô lendo pouco. Você está trabalhando pra caramba e você está fazendo coisas muito bacanas. Eu tô trabalhando Eu só, bastante. você mora em um lugar, você tem um acesso, uma vista privilegiada, no mau sentido, uma vista, você vê ali, do seu ângulo, você vê os É, personagens se formando. Então, é como um amigo, fala, camarote do Apocalipse. não fica o dia inteiro vendo isso, não. Ou pensa que não pode ficar o dia inteiro vendo isso, Fernando, não. bom, eu prefiro ficar com a minha cachorra, com o meu violão, fazendo minhas coisas, mas assim, hoje, segunda-feira, estamos gravando isso na segunda-feira à noite, vieram os caminhões aqui na Paulista. Caminhão tanque, buzina de navio, parece. Eu não consegui trabalhar. O som entra no meu escritório, então não Sei. tenho muita escolha, Fernando. É. Eu moro Então, com vista você, para de qualquer Fiesp. forma, isso é uma coisa que você devia escrever, eu já te falei sobre isso, Eu que é sei. se você elaborar, é, eu não sou mais diretor da Piauí, é o André Petri, mas acho que se você propuser uma coisa dessa, pode ser, É que se eu não estou conseguindo ler, eu estou conseguindo menos ainda escrever, você sabe da dificuldade que eu estou sim, há anos já. Mas eu preciso tentar. Eu até tive uma ideia, porque eu acho que as buzinas têm muito a ver com isso. Acho que as buzinas elas são mais do que um símbolo. então, a gente começou, você falou isso, essa é uma ideia poderosa, muito boa. Eu acho que o automóvel e a buzina estão representando muita coisa nessa hora mesmo, assim, como mudança do eixo da conversa e da psicologia política. E teve uma cena ontem que me provou isso, que foi, não sei se você viu, é uma bela matéria, diga-se, tem cultos evangélicos sendo feitos em Brasília e São Paulo de carro, Sim. em estacionamento agora. E eles fazem buzina, ficam buzinando e tal, passam a sacolinha no carro e o pastor fica em cima de um trio elétrico. E acho que eu nunca vi uma coisa Sim. tão herética em qualquer ideia que eu tenha de misticismo, de espiritualidade, do que um culto de automóveis, cara. Eu olhei aquilo e falei, uau, acho que o diabo Olha, deve estar. você tem que aprofundar isso daí, você já está com a ideia. Imagina O um carro um pregador. pouco é uma espécie de é a arma do cidadão de bem também, né? Os caras estão de jeito não pode, enquanto não chegar a sua arma, ele usa o carro. E nem só o carro como arma, porque isso sempre foi, né? Eu acho que é o carro como essa brutalização do cidadão mesmo. O manifestante, o civil, que quando ele tá puto, ele põe o corpo dele, né, como demonstração de força, de coragem, Uhum. de demanda. Agora é o automóvel que ele, ele é o manifestante e ele não invade a rua porque são poucos carros numa cidade que está em lockdown. Então, assim, que diferença faz que você vai fazer uma carreata? Ninguém está olhando para você, não tem trânsito, você não vai transtornar Sim, nada. sim. Mas ele invade a casa das pessoas. Ele quer a nossa paz interior. Então, eu acho que é matar a reflexão, assim. Eles querem que a gente não pense, eles querem que a gente sinta a mesma raiva deles, assim. É uma... Então, olha, você tem duas opções. Ou você consegue dar um jeito de desconectar desses delinquentes, ou você dá a volta e escreve sobre eles falando tudo isso, porque daí
escrever é catártico. Eu É, sofri feito um cão para escrever esse texto. mas ficou Mas muito bom. saiu. Saiu, ficou Enfim. ótimo. Bom, Fernando, vou te agradecer, senão a gente vai ficar aqui até Bruno, olha, eu meia-noite. E eu adoro conversar com você. foi a minha estreia nesse tipo de, porque eu só faço Foro de Teresina, que é gravado e tal. Foi E a o minha foro? estreia, fiquei. Tá indo bem, né? Tá. A gente vai fazer agora na quarta-feira o 100º episódio. Centésimo. Chegamos ao número 100. Olha só Vamos que. fazer até um bloco extra tal. Legal, Parabéns, porque, hein? enfim, Eu lembro quando é. você foi começar o podcast sem nenhuma fé. Ah, o João insistiu, não sei e tal, virou. João, fica inventando coisas, a gente não sabe Eu fazer isso, lembro. nosso negócio é escrever e tal. Mas a gente se gosta e tem divergências e se respeita ao mesmo tempo. Acho que esse é o segredo do negócio. Né, sucesso total. Legal, seu Fernando. Obrigado. Vamos falar mais, né? Super. Fica aí. Vamos, Saudade de vamos. você sempre. Também. Abraço forte. E uma boa madrugada. Boa. Eu também vou aqui na minha. Boa. Tchau, Abração. Fernando.